Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor seja engrandecido. Eu havia falado com vocês a semana passada e durante a semana também coloquei lá no grupo da igreja que nós iríamos expor Jonas, o profeta, e eu quero ir com vocês no livro de Jonas, capítulo 1. É esse mesmo. É esse mesmo. Iremos ler do verso 1 ao verso 3 do capítulo 1. Vou fazer uma pequena introdução, depois iremos expor os versos de 1 a 3. Em uma oportunidade de um aniversário da igreja, eu expus esse texto há muito tempo, mas não tive como expor todo o livro, né? E eu quero fazer isso. Quando eu tiver a oportunidade de pregar pela manhã, eu trarei Jonas. À noite, dando a oportunidade, Deus e o pastor, 1 Coríntios. Diz a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Senhor, tenha compaixão de nós e misericórdia. Venha usar, Senhor Deus, nossa vida para que Tua palavra esteja em nosso coração, que sejamos assim levados a Te obedecer o chamado que o Senhor nos concedeu. Seja conosco, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar-se, meus irmãos. O tema, meus irmãos, geral desta carta, deste livro, melhor dizendo, é compreendendo a graça de Deus, tendo uma compreensão do favor de Deus. O livro de Jonas é uma história que nos chama a atenção de como nós devemos viver com Deus, por sua graça, e saber também que a graça de Deus está na vida de outras pessoas, de outros povos, de outras gentes. Existem no livro algumas narrativas que o profeta passou, principalmente a narrativa mais conhecida, dele ter passado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. O livro contém 4 capítulos contando a história de Deus e do profeta Jonas. Mas nós nos detemos na história somente de Jonas, engolido por um grande peixe, e nos esquecemos que por trás de tudo isso está a mão soberana do Senhor. Está o poder de Deus em chamar um homem e converter uma nação, ou uma cidade, pelo seu poder. Então o livro de Jonas apresenta Deus fazendo com que esse homem pregasse o arrependimento aos inimigos de Deus e do seu povo, inimigos de Deus e do seu povo. O que nos ensina é que Deus está à disposição de perdoar pecadores, chamá-los ao arrependimento para que eles creiam nesse Deus poderoso que salva e que redime o ser humano. Depois de Jonas ter compreendido a graça do Senhor, o profeta, meus irmãos, ele vai apresentando no seu livro o poder de Deus, sua soberania sobre a sua criação, sobre as circunstâncias, como também a misericórdia dele e o perdão. Então Deus nos ensina por meio do profeta a conversão dos gentios e a entrada desses gentios no seu povo. Jonas é conhecido por ter sido engolido por um grande peixe. Quando nos reportamos a ele, o que vem à mente é essa narrativa. O homem que esteve 3 dias no ventre de um peixe. Porém, nós nos esquecemos
que o livro fala de um confronto de Deus para com ele e para com o seu próprio povo, trazendo perdão a inimigos do Senhor. Ferguson resume da seguinte maneira: o livro de Jonas não trata tanto desse grande peixe que aparece no meio do livro, antes pretende ensinar a Jonas que ele tem um Deus gracioso, um Deus bondoso. Campbell Morgan, que foi antecessor de Martyn Lloyd-Jones, ele foi feliz ao escrever que homens têm olhado tanto para o grande peixe que se esquece de um grande Deus, esse Deus poderoso. Jonas e sua profecia. Quando nós lemos o livro de Jonas, nós podemos observar, meus irmãos, que ele fala da história de sua própria vida. Relatos que o profeta faz estão mais próximos de Elias e Eliseu. Ele é daquela escola de profetas. Jonas fez parte dessa escola. E ele profetizou no tempo de Jeroboão II, que foi um rei ímpio em Israel, que teve os costumes das nações vizinhas. E ele profetizou contra esse povo tão rebelde e tão mau que se levantou contra o Senhor. Então Jonas deveria saber muito bem que este povo tão rebelde que foi contra o Senhor, o próprio povo de Deus, Deus o chama ao arrependimento e Jonas vai pregar para eles. Veja aí, meus irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25. Esse contexto aqui foi 150 anos depois, meus irmãos, da morte do rei Salomão, onde depois havia se dividido as tribos de Israel, 10 tribos, reino do norte, e 2 tribos, reino do sul. As 2 tribos, reino do sul, Judá e Benjamim, se mantiveram fiel ao Senhor. As outras 10 tribos viveram conforme o costume das nações vizinhas, e Jonas estava pregando exatamente para estes. Veja o verso 25. Estabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então, ele pregou exatamente nesse período, logo depois de Elias e Eliseu. O reino do norte estava em rebelião contra o Senhor, começando, meus irmãos, a idolatrar outros deuses. Nessas circunstâncias, os profetas do reino do norte se dedicavam a 2 tarefas: de apontar o pecado deles e chamá-los ao arrependimento. Richard Phillips, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: a primeira era chamar os reis e a nação para um arrependimento. Encontramos homens como Elias desafiando o sacerdote Baal e confrontando o rei com sua idolatria. Mas os profetas eram também mensageiros da graça. Repetidas vezes, Deus demonstrou sua misericórdia a seu povo desviado, frequentemente por meio do ministério desses profetas, e Jonas estava entre eles. Mas Jonas é um fugitivo, e é o que eu quero ver com vocês hoje. Jonas foge. Depois de entendermos tudo isso, a gente percebe que Jonas é alguém que fugiu do chamado do Senhor. Eu tomo um exemplo de um pregador que conta a seguinte história. O historiador Justo Gonzalez conta a história de Ambrósio Bispo, um importante bispo da igreja no século IV. Antes dele ser bispo, ele era governador, meus irmãos, de Milão, no ano de 373 depois de Cristo. O bispo de Milão morreu quando ele era governador. Então Ambrósio era governador de Milão. E ele foi pessoalmente ao templo para o velório do bispo que morreu, onde seria realizado as eleições para o cargo de bispo da cidade.
Havia uma agitação grande por causa de disputas teológicas e disputas políticas dentro da igreja. E para evitar o derramamento de sangue, olha a situação, Ambrósio foi pessoalmente para garantir a segurança do povo. Ambrósio era um homem íntegro, um homem de caráter e um homem de respeito. Quando a reunião foi aberta, ele pediu a palavra. E enquanto ele estava falando, toda a igreja ela se acalmou. Parou a sua agitação. De repente, uma criança, por isso que nós não devemos tirar as crianças da igreja. De repente, uma criança lá atrás grita, Ambrósio Bispo. E quando ele grita Ambrósio Bispo, toda a igreja começa a gritar, Ambrósio Bispo, Ambrósio Bispo. Justo Gonzalez narra essa história da seguinte maneira. E ele não quis, fugiu. Aí diz assim a história. Para Ambrósio, esse grito da multidão podia significar o fim de sua carreira política. Por isso ele abriu passagem entre o povo, fugiu, foi até um tribunal, condenou diversas pessoas à tortura, que não era o costume dele, para ele ser denegrido e não ser bispo, na esperança de perder sua popularidade. O povo, porém, não se convencia do contrário, todos queriam Ambrósio bispo. Então o jovem governador mandou trazer para sua casa mulheres de má fama, não teve relação com elas, somente chamou elas, para assim destruir a opinião pública de que ele deveria ser bispo. Mas o povo continuava na frente de sua casa, Ambrósio, bispo. Continuaram a gritar. 2 vezes ele tentou fugir da cidade ou se esconder, mas os seus esforços fracassaram. Por fim, ele rende-se à insistência do povo e à ordem imperial, e ele concordou ser bispo de Milão. Ambrósio, meus irmãos, não está sozinho nessa. A palavra do Senhor e a história da igreja apresentam pessoas relutando contra o chamado do Senhor. De certa forma, fugindo daquilo que Deus havia ordenado para cada pessoa. O livro de Jonas, como vimos, não é sobre a história específica dele, do próprio profeta. Jonas foi um representante do povo de Israel que desdenhava da graça de Deus sobre outras nações, sobre outros povos. Olhando para Jonas, nós podemos nos ver em 2 sentidos. Os tempos mudam, as circunstâncias são variadas, porém, todo o povo de Deus tem o mesmo chamado de Jonas, que é levar o evangelho ao mundo perdido. Levar a graça de Deus àqueles que estão perdidos. Segundo, olhando para Jonas, nós iremos descobrir que estamos seguindo seus passos, fugindo muitas vezes do chamado de Deus para levar o evangelho a outras pessoas. Meus irmãos, vocês estão lembrados da visão que o profeta Isaías teve da glória do Senhor, a ponto de dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isaías capítulo 6, o Senhor queria um mensageiro para levar a palavra de Deus aos perdidos, mais à frente o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías chega e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pronto, esse mesmo chamado chegou para Jonas, mas Jonas disse, eu estou aqui, envia outro, eu não. Esqueça de mim. Mas esse Deus é o Deus que chama soberanamente. Deus é soberano sobre todas as coisas e ele mostra esse caráter principalmente entre o seu povo, entre todos nós. O Senhor é aquele que emite decretos que nós precisamos cumprir para que ele seja glorificado e exaltado, anunciando a graça de Deus e o favor de Deus, Salvador ao mundo perdido. A afirmação começa com esse livro, dizendo, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 1 e 2. A palavra que veio a Jonas não foi, meus irmãos, da parte de homem algum, veio da parte de Deus. Deus, ele revela a sua palavra por meio de agentes humanos.
por meio de quem ele escolhe para levar este evangelho. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, disse: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 3, 1, melhor dizendo, verso 21. O Senhor fala conosco de maneira ordinária pelo Espírito Santo, por meio das Escrituras, nos iluminando a mente, o coração, fazendo todos nós entendermos a sua vontade em áreas específicas para a nossa vida, para que haja uma mudança. A palavra do Senhor sempre está nos dizendo: faça isso, receba isso e seja assim, compreenda isso e viva. Deus também fala de diversas formas, por meio de um sermão, por meio de um testemunho particular do seu irmão, por meio de uma exortação, de conselho, de circunstâncias e até mesmo quando nós estamos orando. Porém, tudo precisa estar de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus. Fora disso, nós dispensamos. Então, o chamado de Deus ao profeta foi soberano e breve. Foi direto e imperativo: dispõe-te, levante-se. Então Deus não veio com explicações para Jonas: olhe, Jonas, você deve se levantar porque você vai a Nínive fazer isso, isso e isso. Ele só disse o seguinte: levante-se e vá. Ele veio com uma ordem. Muitos discordam em obedecer a palavra de Deus, porém, se fizer sentido para elas, eu obedeço o chamado do Senhor, mas se fizer sentido para mim. Mas Deus não está, meus irmãos, preocupado em sua opinião, no que você acha ou deixa de achar. Se Ele chamar e mandar, você deve ir. Deus chama repetidamente, como um comandante chama um soldado para a batalha. A ordem dada a Jonas não foi somente repentina, mas foi uma ordem difícil de ser realizada. Nínive era um império da Assíria e ficava longe, distante de Jerusalém, e ele era um povo violento. Nínive era uma das maiores cidades do mundo antigo e era uma cidade de povo violento e mau. Era uma das maiores cidades do mundo antigo e Deus se refere a ela, pode ver no texto, a grande cidade de Nínive. Nínive era uma das cidades mais importantes e para percorrê-la durava 3 dias. Ficava a 900 quilômetros a noroeste de Jerusalém, de Israel. A missão de Jonas não era fácil, era uma missão difícil. Mas, por sua soberania e direito que ele tem sobre o povo, ele concede a missão difícil à igreja. Deus faz isso conosco. Deus chamou Abraão, meus irmãos, para deixar os seus parentes para viajar para uma terra distante, sem nenhuma explicação. Vá. Moisés teria que ficar diante de Faraó, vocês já imaginaram, e expor a vontade de Deus para que este povo deixasse o Egito para adorá-lo no deserto. Em uma ocasião, Deus instruiu o profeta Isaías para que ele andasse nu e descalço durante 3 meses, profetizando contra o Egito e a Etiópia. O Senhor dá orientações a uma jovem para carregar no ventre o Filho do Altíssimo. E com isso, sua reputação e seu noivado estavam ameaçados. Mas houve o chamado, e eles obedeceram. Por que Deus manda ordens tão difíceis para serem cumpridas, meus irmãos? Porque quando o Senhor nos concede tarefas difíceis é porque Ele quer fazer grandes realizações. Ele quer demonstrar o seu poder maravilhoso. Ele libertou o povo do Egito por meio de Moisés, está descrito no livro de Êxodo. Maria deu ao mundo o Salvador. Quando há uma tarefa que pensamos que não damos conta, Deus pretende fazer uma grande obra. Nosso Senhor Jesus Cristo submeteu-se à vontade de Deus Pai com muita alegria, mesmo sabendo que ele morreria na cruz por meio de mãos ímpias.
A profecia de Isaías estava no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele leu certamente o que foi dito por meio do profeta: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, Isaías 53:10. E Cristo responde por meio do escritor aos Hebreus, ouvindo esta frase, essa palavra, ele diz: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Por que Jesus Cristo obedeceu a Deus, sabendo que essa obediência o levaria à morte? Porque Cristo sabe que a vontade de Deus é santa, é justa e é perfeita, e que nele pode confiar. Precisamos ter essa confiança em Deus quando Ele nos chama, quando Ele nos convoca. E o fim de Isaías diz o seguinte, dessa mesma profecia: e a vontade do Senhor fez prosperar em suas mãos. Quando o nosso chamado for difícil, como o de Jonas, como o de Jesus, como o de Maria, como o de Abraão, nós podemos ter esperança que Deus irá promover a sua glória. Deus disse a Jonas: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então o chamado de Jonas foi para pregar a um povo maligno, chamando-os ao arrependimento. Deus tem os seus propósitos e Ele queria agraciar aquele povo com sua salvação, um povo mau e ímpio. Por isso que Jonas fugiu. Ele é um fugitivo. Deus ordena que Jonas se levante para pregar a Nínive. Jonas se levantou, mas para fugir do seu chamado. Está aí no verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Podemos aprender aqui algumas coisas. O primeiro: Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Tarsis fica na atual Espanha, ou seja, o oposto de Nínive, longe. Ele teria que atravessar o mar Mediterrâneo. Ora, uma vez que Deus é onipresente, e Jonas sabe disso porque ele é um profeta, Deus está em todos os lugares, porque o texto diz que ele fugiu da presença de Deus. Não é interessante isso? Como é que se foge da presença do Senhor? Isso é inimaginável para todos nós. Como é que ele foge? Porque Tarsis, meus irmãos, ficava longe do povo de Deus. Era um lugar onde se não ouvia falar do Senhor. Deus, falando de Tarsis por meio do profeta Isaías, disse o seguinte, que era um lugar remoto, que jamais ouviram falar de mim. Isaías 66, verso 19. O que é que nós aprendemos com isso? Que ele queria fugir do povo de Deus para não ouvir a voz do Senhor. Por isso que ele foge da presença do Senhor, neste sentido, para não mais ouvir Deus chamá-lo para esta grande tarefa que Deus havia ordenado para ele. Douglas Stuart, comentando sobre isso, diz: Jonas, um nacionalista fervoroso, tentou então fugir para um lugar onde se não encontrava irmãos na fé, esperando que isso impedisse que a palavra de Deus alcançasse ele novamente. Se ele permanecesse em Israel, poderia ouvir mais Yahvé, o Senhor. Repetidas vezes, poderia não ouvir novamente se ele fosse para Tarsis, longe de um lugar onde Deus estava falando. Diante da palavra de Deus, Jonas, meus irmãos, escolheu ficar longe do povo de Deus, para não ouvir a voz dele novamente, chamando ele para ir até Nínive. Jonas escolhe seguir um caminho de pecaminosidade, longe do povo que foi redimido por Deus, onde a palavra de Deus era lida, pregada, anunciada. Ele não queria ouvir.
Jonas é igual a muitos cristãos que escolhem seguir o caminho contrário do Senhor. Desprezam a companhia dos santos, não querem ficar mais na igreja, ficam chateados, porque não querem que o seu pecado seja exposto através das pregações que são feitas. Evitando Deus e os seus filhos, evitando que seja demonstrado o estado do seu coração, gostam de justificar, inventando desculpas para suas escolhas erradas. Segundo lugar, Jonas peca contra os dons que Deus dá à sua vida. Ele era um profeta do Senhor, recebeu a revelação diante de Deus. Diz o texto, a palavra do Senhor veio a Jonas. Mas ele foge. Jonas recebeu o ofício de profeta, mas ele, com esse privilégio que tem, foge, meus irmãos. Muitos irmãos recebem dons de Deus, mas fogem em desobediência, como Jonas. Nossa profissão de fé exige que nós devemos obedecer o chamado do Senhor. Nosso pecado nos leva à fuga, e a fuga, meus irmãos, nos leva sempre para baixo, para um caminho contrário do Senhor, para um caminho distante de Deus. Veja que o texto diz o seguinte, ele desceu para Jope, no verso 3, não é assim que está? E depois de ter descido para Jope, diz o texto que ele foi para o porão do navio, no verso 5. Só havia descida. Sua vida estava em ruínas. Quando nós fugimos de Deus, nós só descemos. A desobediência a Deus nos afunda cada vez mais, nos leva a lugares distantes do Senhor. Porque Jonas se volta contra a ordem de Deus. Por que Jonas fez isso? Porque Jonas desenvolveu um ódio profundo contra os ninivitas. Um ódio mesmo. Ele não gostou de Deus ter ordenado para pregar em Nínive, porque ele conhecia o poder de Deus. Nínive era inimigo de Deus e do seu povo, povo maligno que perseguia a igreja de Deus no Antigo Testamento. Para entendermos melhor, um comentarista chamado James Boyce, ele explica isso da seguinte maneira. Ele diz, era como se a palavra do Senhor tivesse vindo a um judeu em Nova York durante a Segunda Guerra Mundial, ordenando que ele fosse a Berlim e pregasse a Alemanha nazista. Vocês já imaginaram isso? Os nazistas matando milhões de judeus e Deus dizendo, vá e pregue a eles. Você ia? É exatamente o caso de Jonas. Porém, Deus queria trazer esse povo ao arrependimento, porque quem tem essa decisão não sou eu e vocês, é Deus que tem essa decisão. Deus queria dar a eles salvação e isso não pode ser contestado pelo povo do Senhor. Diante disso, devemos guardar o nosso coração. O filho de Davi, Salomão, ensinou, de tudo que se deve guardar, guarde bem o coração. Jonas foi um profeta do Senhor, homem de caráter, homem íntegro, mas ele precisava cuidar do coração dele. Existia no seu coração amargura, existia no seu coração ódio, existia no seu coração raiva e ressentimento pelos ninivitas. Tudo isso, meus irmãos, que tinha no coração de Jonas, não atingiu os ninivitas, mas ele mesmo. Os ninivitas nunca ouviram falar de Jonas. E Jonas estava corroído de ódio por eles, ou corroendo-se de ódio por eles. E os ninivitas nem aí. Isso nos ensina que quando nós estamos com ódio de uma pessoa não está nem aí e nós estamos destruindo a nossa própria vida. Alguém já disse sabiamente o seguinte, que a amargura é um ácido que corrói apenas o recipiente. Os cristãos de hoje não são diferentes, recusam-se a perdoar ofensas cometidas contra eles, cuidam muito mais do seu ressentimento do que do próximo. Meus irmãos, o perdão gracioso de Deus é uma dádiva não somente para nós, mas para também outras pessoas que nós odiamos. Deus pode derramar graça a quem nós estamos cheios de ódio.
Deus é um Deus poderoso. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, o texto que foi exposto, Jonas, nos ensina o valor da comunhão dos santos. O pecado enganou Jonas, como também nos engana muitas vezes. O pecado dele e, por consequência, sua fuga, demonstra uma justificação própria do seu erro, do seu pecado. Por esta razão, o escritor aos Hebreus escreveu: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, verso 12 a 13. Uma das curas de Deus contra o engano do pecado é a comunhão dos santos. É nós estarmos juntos em unidade. Ao invés de Jonas ir para o local onde se encontravam os profetas, ele foi para Jope, de lá foi para Tarsis. Era para ele ir encontrar-se com os seus amigos e irmãos profetas, estarem juntos, orar juntos, entender o direcionamento do Senhor. Para ver que possa ser que Deus mudasse o seu coração. Nossa regularidade no culto público, meus irmãos, ajuda a sermos protegidos contra alguns pecados. O salmista Asaf tinha um ressentimento no coração de olhar para os ímpios prosperando e o povo de Deus sofrendo. Tem pessoas assim que olham para os outros e dizem: meu Deus, por que Deus faz com que aquele homem prospere tanto? Tanta riqueza, está tão bem, e eu aqui que sirvo o Senhor estou nessa situação. Asaf passou por isso, mas ele foi curado. E vocês sabem como ele foi curado? Exatamente. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Até que eu me encontrei com os santos para adorar o Senhor. Isso vale para cada um de nós. Quando estamos adorando ao Senhor, junto com os santos, vem em nossa mente realidades do céu, como também do inferno. Vem de nossa própria justiça própria, que não é justiça própria, mas é justiça enganosa, e vem a justiça de Deus quando nós estamos com os santos. Se é mostrado que somos pecadores e Deus é santo, justo e perfeito, se é mostrado que nós estamos enganados com nossos próprios pensamentos, também nos mostra que Deus é Salvador. Quando nós estamos com os santos, nós lembramos na adoração e podemos perdoar e ser perdoados. Segundo, outra coisa que aprendemos em Jonas é que uma grande ajuda seria para ele orar, suplicar a direção do Senhor. E se nós lermos todo o relato de Jonas, nós não iremos encontrar uma vez ele orando. Enquanto Jonas está em fuga, ele não ora, não pede a direção do Senhor. Em momento algum ele apresenta sua queixa diante de Deus, como fez Jeremias, quando suas dúvidas estavam contra o castigo de Deus para com o povo. Jeremias orou, Jeremias 12, do verso 1 ao 17. A conversa com Deus, com toda certeza, traz alívio e direcionamento para a nossa vida. Terceiro, Jonas estava lutando com um senso de justiça e dizia que os ninivitas precisavam pagar pelos seus pecados. Não, eles não merecem a graça do Senhor, eles precisam pagar pelos seus pecados. Nós também temos comportamentos assim, ou não temos? Augusto Nicodemos, comentando sobre esse texto, ele diz: às vezes esse mesmo sentimento está em nosso coração, não é mesmo? Você até fica com raiva quando determinadas pessoas se convertem. Poxa, aquele cara traiu a mulher, abandonou os filhos, traficou drogas, mas agora parece crente. Não é assim, gente? Não é justo a pessoa fazer tanta coisa errada e depois se converter.
Esse pensamento não passou pela sua mente algum dia ou algum tempo? Quarto, não podemos ser apressados em julgar e condenar o profeta Jonas. Todos somos, de alguma forma, como Jonas, já fugimos. Geralmente, ao entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós recusamos obedecê-lo. Para muitos de nós, Nínive pode ser um lugar, meus irmãos, de reconciliação. Para outros, de restituição. Para outros, de perdão. Na verdade, Nínive é para todos nós, porque é a realização da vontade de Deus em nossa vida. Ou vamos para Nínive em obediência, ou fugimos em desobediência. Possa ser que nosso momento na vida, ou o seu momento na vida, esteja pegando o navio para Tarsis e dizendo, eu vou depressa para Nínive, ou estou fugindo. Vou pegar um navio para fugir. Eu quero saber, meu irmão e minha irmã, qual a direção que você está seguindo. Há apenas duas estradas possíveis na vida cristã. Uma para Tarsis e outra para Nínive. Não existe uma via alternativa. Numa direção, ou nossa direção, está em uma estrada. E essa estrada pode ser a vontade de Deus ou a desobediência ao Senhor. É sempre sul, leste ou oeste. Em que estrada você está? O que Deus tem dito para você fazer e realizar? Você está correndo de Deus? Quais têm sido as suas prioridades? Sempre há um caminho, meus irmãos, para o qual Deus nos aponta. Quando pecamos, sempre vamos para a direção oposta. Siga o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fazer a vontade do Pai, porque Ele confiou nele. Por isso, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente nesse sentido, preste atenção, e somente nesse eu posso dizer que Cristo é Nínive. Lugar de perdão, lugar de arrependimento, lugar de salvação. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Ó Santo Senhor e Santo Deus, pelo Teu eterno e santo poder, nós estamos diante de Ti e obrigado por esta adoração, esse culto prestado, esse serviço, trabalho santo ao Senhor. Vem nos ajudar o Teu povo, derramar a Tua graça, as Tuas misericórdias para a glória do Teu santo e poderoso nome. Venha sobre nossa vida, transformando toda ela, para atendermos o Teu chamado e realizarmos a Tua vontade. Cristo seja glorificado no meio do vosso povo. Assim oramos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor